Estamos nós aqui de volta com o nosso Sempre Com Você, nesta quinta-feira. Gente, quero convidar vocês a participarem conosco aqui do nosso programa 3349-1015 ou 984-199938. A gente está falando hoje, né, sobre alguns cuidados para a compra do material escolar, né, umas dicas. O Leandro Provenzano está aqui com a gente para tirar essas suas dúvidas. Claro, a gente prepara sempre o programa com muito carinho, né? Pensando em como a gente pode te ajudar. Sempre Com Você, ele foi criado para isso. Você lembra, Leandro, da primeira reunião? Lembro. Que eu falava assim, o que a gente quer é ajudar quem está em casa. Vendo as matérias que tem mais dúvidas, foi bem planejado e com bastante carinho, verdade. E aí a gente falava assim, a gente quer ajudar quem está em casa. Então, a pessoa que está em casa tem dúvida, vai ligar para a gente e vai tirar as suas dúvidas. Viu só como a gente tem um capricho, um carinho com vocês? É o Sempre Com Você que está aqui no ar todos os dias, de segunda a sexta-feira, ao vivo, da 1h45 às 2h45, claro, esperando por você. Amanhã, sexta-feira cultural, vai ter música, MPB e vai ter entrevista bacana também aqui. Amanhã nós vamos falar sobre câncer, tá? Com oncologista. Vamos ter música com Ana Flávia, uma cantora nova aqui de Campo Grande, está tocando, cantando MPB, está com músicas autorais, muito bacana, então você não pode perder também o nosso programa de amanhã, tá bom? Então participe com a gente, vou voltar aqui na nossa conversa com o Leandro Provenzano. A gente estava falando, né, dos primeiros passos. O Leandro falou o seguinte: pegou a lista na escola, fez a matrícula, pegou a lista, né, Leandro? Isso. Aí você tem que primeiro conferir se ali não tem materiais de uso coletivo. Exatamente. Para você que está em casa. O que é material de uso coletivo? Tudo aquilo que vai ser utilizado por vários alunos e não pelo seu filho especificamente. Papel higiênico, caneta para escrever em quadro, resma de folhas e assim vai. Viu só? Então, aquilo que na prática é responsabilidade da própria escola, Exatamente. Né? A escola tem que prover isso, né? Isso. E você tem que cuidar daquele material que é do seu filho, para o seu filho. Agora, Leandro, fica uma disputa, né, das papelarias, das livrarias. É um período assim que lota tudo, mas que fica uma disputa de preços, de valores e tudo mais. Guardar o material de publicidade é importante, porque eles vão ter que cumprir o que está lá, né? Exatamente. Então, assim, se tiver algum problema, vai ser muito bom que a pessoa tenha guardado esse material informativo, porque aquilo ali, o material, essa publicidade, ela vincula o estabelecimento comercial a praticar aqueles preços e também fazer naquelas condições que ali está oferecendo. Então, dessa forma, se por acaso, se porventura tiver um problema relacionado àquele material adquirido, aquele panfleto, aquele flyer pode ser um material de prova para ele fazer com que essa papelaria, por exemplo, cumpra o preço prometido, cumpra aquela quantidade de parcelas que vai caber no bolso de cada um. Então, é importante, sim, guardar sempre a propaganda. Olha só, e se de repente não estiver lá, a gente já falou disso, que é propaganda enganosa, né, Leandro? Isso, qualquer coisa que tiver diferente do que foi anunciado, seja por panfleto, seja na televisão, jornal, aquilo ali deve ser cumprido. Qualquer coisa que estiver diferente, ele vai ser caracterizado como uma propaganda enganosa e é um crime contra a relação de consumo. Então, acaba prejudicando várias pessoas que são atraídas por aquela propaganda. Eu vou lá no estabelecimento comercial e quando lá eu chego, eu não vejo aquilo ali pelo motivo que eu fui lá. Então, é uma propaganda enganosa. E tem também aquilo de repente, você guardar isso, você vai em outra papelaria e você pode até mostrar, né? Sim. Falar assim, papelaria, então eu vou lá na outra, porque de repente o preço está mais em conta, aí a pessoa, não, eu vou cobrir esse preço. Tem sempre essa opção. Aí você acaba sempre funcionando. No supermercado funciona isso, né? Geralmente funciona. O próprio anúncio fala, né? Verdade. Traga o preço da concorrência que a gente cobre qualquer preço. Então, se a papelaria também fizer isso, seria uma ótima. Verdade. Agora, como é que eu sei nessa disputa toda aí? Porque eu sei que chega de uma livraria para outra, diferença de 456% de diferença do valor, né? Como é que eu sei quando um preço está abusivo, né, de uma livraria para outra? Bom, o estabelecimento comercial ele é livre para praticar o preço que ele tiver interesse, né? Tem sempre o valor do produto que ele adquire junto ao fornecedor, tem a margem de lucro e nem sempre uma papelaria consegue praticar o mesmo preço que a outra. Às vezes o produto ele compra por um preço mais caro. Então, assim, ela é livre para colocar o preço que ela quiser naquele produto. Então, cabe a nós fazermos a pesquisa de preço. Isso é o mais importante, porque uma vez que a papelaria não tem a obrigação de colocar um lucro X, ou ele às vezes não consegue comprar aquele material com o mesmo preço que o seu concorrente, ele também não é obrigado a vender pelo mesmo preço. Então, a gente não pode classificar um produto como um preço abusivo ou não. O que cabe a nós fazer é essa pesquisa de preço
e comprar o material. Ainda que for de forma fracionada, eu vou comprar metade na papelaria A, metade na papelaria B. Isso aí já cabe ao consumidor fazer. Então, ele deve pesquisar e, infelizmente, a gente não vai poder classificar como um preço abusivo, né? Porque tem toda essa série de critérios que o estabelecimento pode praticar um preço diferente do outro. Não vai ser caracterizado como um preço abusivo, porque você tem a opção de ir no outro estabelecimento comercial e adquirir mais barato. Então, cabe a nós fazermos a pesquisa de preço. Leandro, assim como tem muitas vezes o valor diferente do à vista, do a prazo, na livraria pode fazer a mesma coisa? Valor à vista e o a prazo, por exemplo, parcelado no cartão com valores diferentes, juros a mais? Pode. Ele pode fazer um pagamento facilitado para quem vai fazer a parcela de forma única, né? Seja no cartão para a data do vencimento, seja no débito ou seja no dinheiro. Todas essas formas que a gente mencionou, essas três, são caracterizadas como pagamento à vista. Então, o estabelecimento pode dar um desconto. O que ele não pode fazer é, por exemplo, aumentar o preço porque eu estou pagando no cartão de crédito parcelado. E isso é muito importante a gente frisar. O material aqui deu R$500, mas se eu for passar no cartão vai para 600. Não é assim que funciona. Deu R$500, se você for pagar à vista, o estabelecimento pode te dar um desconto. Mas agora, aumentar o preço pela forma de pagamento, aí o estabelecimento já é proibido de fazer. Bacana. Olha só, a Ana pergunta assim, que os pedidos, ela diz que os pedidos que a escola fez, ela acredita que não vão chegar até o final do ano. Aí ela fala assim, ela acha que é pouca coisa, que se a escola pode pedir fazer uma outra lista na metade do ano, por exemplo, e entregar essa lista para os pais. Como será? Não, a escola quando pede a lista é para o ano inteiro. O que pode acontecer é que, por exemplo, naquele exemplo que a gente deu, quando é uma criança, a escola pediu uma pasta de dente, pode ser que no decorrer do ano essa pasta de dente tenha que ser substituída. Sabonete, shampoo, né? Aquele material de uso individual da criança que a gente manda junto com a toalha, com a lancheira, isso aí pode ser substituído, né? Mas agora o material que é o livro, os cadernos, isso aí é para o ano inteiro. Caderno ainda pode usar muito e ter que ser substituído. Agora, os produtos principais, que são as apostilas, os livros e aqueles atlas que eles pedem, dicionário, isso aí não tem como acabar, é para o ano inteiro, né? A escola tem que fazer o planejamento para que isso dure. Agora, os materiais que se desgastam com o tempo... Ou, deve ser isso, né? Os pode ser. canetinhas, essas coisas. Isso, né? Às vezes a escola pede um caderno de 100 folhas, mas às vezes as 100 folhas não deram, ou o seu filho emprestou para o amigo, desenhou nas últimas, pode ser substituído. Então, esse tipo de material, aí sim, pode ser substituído sem problema algum. Agora, o livro, a apostila, não. Isso aí tem que ser para o ano inteiro, porque a escola tem que fazer um planejamento prévio e passar isso aí para o pai, para ele falar, para ele saber o que ele vai pagar durante aquele ano. Então, os pais se programam para isso, então essa lista não pode ser alterada. Tem pais também que reutilizam, né, material, muitas vezes, que usou no ano anterior, que de repente sobrou, faz uma reutilização no ano seguinte, né? Isso é muito possível. Então, lá em casa mesmo, mochila, estojo, lápis, caneta, borracha, tudo é aproveitado de um ano para o outro. E também a gente tem que comprar no meio do ano, porque criança não usa lápis, né? Ela come o lápis, parece, porque gasta uma quantidade absurda de lápis. Então, esse material a gente acaba fazendo a substituição e é interessante, como você disse, usar de um ano para o outro. Então, a gente só compra o que for extremamente necessário e até mesmo para conscientizar a criança desde sempre que não é porque acabou o ano que vai comprar tudo novo. A gente tem que reutilizar, né? Do mesmo jeito que a gente reutiliza várias vezes as mesmas coisas. Eu, por exemplo, uso uma lapiseira desde a época que eu estudava na escola, do 3º ano. Ela deve ter ela é mais velha que meu filho. Aí, Leandro. Exatamente, mas é uma lapiseira de qualidade que até hoje não quebrou. Então, assim, eu sempre tento passar isso para os meus filhos, que além de ser uma questão de economia, e é uma questão de sustentabilidade também. Para que eu vou comprar uma lapiseira por ano se aquela ali tem a qualidade que precisa e está me servindo até hoje da mesma forma que me servia há 15 anos atrás. Então, é uma questão de consciência também. Inclusive, os próprios economistas, eles indicam que quando vai fazer a compra, o Marco Bosa falou isso aqui, vai fazer a compra não levar, muitas vezes, as crianças junto. Exatamente. Porque, assim, tem o livrinho, o caderninho, que não tem desenho. Mas tem o caderno que tem desenho, que às vezes custa 3 vezes o valor do outro caderno. A ideia é a mesma, serve para a mesma coisa, a mesma quantidade de folhas, mesmo material, mas o desenho que está ali é diferente do outro. Isso aí é fundamental pesquisar, porque a criança muitas vezes vai na capa. De personagens, né? E não é uma questão, às vezes, do produto ser de marca.
Às vezes você vai ver uma lapiseira ali que é de marca e custa, sei lá, R$10, por exemplo, e você vai ver uma com a qualidade muito inferior, mas que tem o desenho da Disney que a criança gosta e ela vai estar por 15. Você sabe que vai pagar R$5 a mais e ela vai durar 3 vezes menos. Então, por isso não é bom mesmo levar as crianças que na hora que chega na livraria vê aquela quantidade de itens, ela vai querer um de cada, não tenha dúvida. Aí me lembra do superendividamento, porque aí a pessoa faz uma compra que vai ter que pagar o resto do ano, né? Isso. Vai pagar a compra do ano inteiro pagando material escolar. Aí quando terminar de pagar, já tem que fazer outra compra de material escolar. Aí já está na hora de fazer matrícula de novo e é essa ladainha. Todo ano é a mesma coisa, né? Então, evite levar as crianças, do mesmo jeito que, com certeza, o Marco deve ter falado para não ir fazer compra no supermercado quando está com fome, não deve nunca levar as crianças para fazer a compra de material escolar. Isso é um crime. Verdade. Leandro, falando nisso, lá no escritório, qual que são as maiores reclamações nesse período assim de compra de material escolar? A gente acaba respondendo muita dúvida a respeito desses itens que a gente está falando aqui. No entanto, acaba não virando ação porque o valor ele é muito baixo. Então, a pessoa não vai entrar com uma ação no judiciário, contratando advogado, para entrar com uma causa de R$200, às vezes, quando muito, né? Quando a gente fala de material, a gente está falando de lápis que custa centavos, um livro que custa R$50, R$60, então acaba não virando uma ação. Mas as dúvidas a gente sempre responde, assim como a gente faz no programa, sempre gira em torno disso aí. A escola pode fazer isso, falam muito também de reajuste, né? Que a gente sempre fala que não pode ultrapassar o valor da inflação, a não ser que a escola ofereça algo mais que ela não oferecia no ano anterior. Vamos supor, a escola virou bilíngue, precisa de uma grade a mais, um horário a mais, ela pode aumentar o preço um pouquinho acima da inflação. Mas essas são as maiores dúvidas, sempre é recorrente. Alteração de estrutura não, né? Por exemplo, colocou um parquinho a mais, alguma coisa, essas coisas não. Pois é, se for para criar, vamos fazer educação física, porque o MEC agora exige que seja feita atividade X e mudou a legislação, para se adequar, pode ser que ela tenha autorização para fazer. Mas todo esse aumento acima da inflação, ele deve ser acompanhado de perto pelo PROCON. Então, normalmente o PROCON faz as fiscalizações e aquela escola que descumpre isso aí, não consegue provar pela parte contábil dela, que ela faz jus ao aumento por causa da adequação à lei, aí vai ser considerado abusivo e o PROCON vai atuar. Vamos falar agora, Leandro, a questão da taxa de material escolar, que você falou lá, você citou no começo, né, e não falou. Sim. O que é essa taxa de material escolar e se a escola pode, ao invés da lista, apresentar essa taxa? Algumas escolas, ao invés de apresentar essa lista de material, ela fala taxa de material escolar. Importante lembrar que toda vez que a escola fala que é uma taxa, ela deve discriminar quais são os produtos que estão incluídos ali naquela taxa e também deve permitir com que os pais procurem esses produtos fora da escola. Porque se ela estiver fazendo assim, taxa de material e você tem produtos que possam ser adquiridos fora da escola, exemplo dos livros, né? Não a apostila, mas os livros, o caderno, aí ela está simplesmente praticando aquela venda casada, que a gente já falou diversas vezes, né? Que é muito fácil de constatar, mas às vezes a pessoa acaba não percebendo. Uma dessas atuações de venda casada é isso. É a escola falar taxa de material e ali tem alguns produtos que podem ser adquiridos fora da escola. Igual a gente faz no cinema, falar que é venda casada, aquela venda da pipoca, que só pode entrar com um produto adquirido dentro do cinema. É uma venda casada. Né? Agora o pessoal está aproveitando. Na verdade, nunca pôde. Nunca pôde. É que agora, graças assim, às informações, às atitudes do programa, por exemplo, as pessoas têm consciência, então o próprio funcionário já sabe e ele não vai coibir o consumidor de chegar com uma pipoca de fora, um lanche de fora. Então, assim, na questão da taxa da lista de material é a mesma coisa. Quanto mais os pais souberem disso, menos a escola vai fazer. Porque o pai, sabendo do direito dele, ele vai reclamar no PROCON, a escola vai ser autuada e garanto que vai ser a última vez que ela faz essa cobrança pela taxa, tendo ali inclusos itens que podem ser adquiridos fora da escola. O Rui está falando assim, que ele pegou um panfleto que anunciava uma promoção. E aí ele chegou na loja, o rapaz falou que tinha horário, que já tinha acabado a promoção. Se isso existe mesmo, ou se está anunciado, e se o horário tem que estar anunciado no flyer? Pode ser que seja uma promoção temporária, mas se for uma promoção temporária, ela vai ter que estar prevista ali naquela propaganda. E se a propaganda não fala que tem um limite de horário, um limite de dia, esse estabelecimento comercial vai ser obrigado a cumprir aquela oferta. Então, se ele tem esse panfleto ainda, ele pode exigir com que esse estabelecimento comercial pratique esse preço ou aquela forma de pagamento do jeito que ele viu na propaganda. Se ela se negar a fazer isso, cabe uma reclamação no PROCON, né? Vamos até deixar o
telefone do PROCON, que é 151, Disque Denúncia do PROCON. Pode ser feito por qualquer pessoa, pelo telefone, pelo celular, e aí ela já pode fazer essa denúncia diretamente no PROCON. O fluxo de gente é muito grande, né, dentro das livrarias e corre às vezes o risco de mudar a posição de valores. Eu acho que a livraria tem que tomar cuidado e a gente também, né? Porque se de repente muda o valor de uma coisa para outra, a livraria tem que vender pelo valor que está ali, né? Se foi feita uma propaganda daquele valor antigo, deve ser praticado aquele valor. E tem a questão também de diferença de preço da gôndola, exatamente. Então, se eu fui para o caixa com o preço que está ali na gôndola e foi aquilo ali que eu vi para comprar aquele produto, aquele preço deve ser praticado pelo estabelecimento comercial. Eu mesmo já passei por um problema desse no supermercado, que a atendente olhou e falou, realmente tem uma falha lá, eu já vou alterar, mas esse aqui tem que passar pelo preço. Então, isso aí é a prova de que programas como esse estão contribuindo para que todos saibam do direito e todos sabendo do direito, o estabelecimento comercial vai se obrigar a cumprir a lei. Não tem mais ninguém bobinho, né? Não tem. Quando tem informação, a gente tem tudo. É verdade. Agora, vamos falar de qualidade, selos de qualidade, né? Qualidade dos materiais, né? O que tem que conter nas caixas de papel, de lápis de cor, canetinha, nos cadernos? O que é exigido, né? Porque muitas vezes a gente vai lá, compra e não olha. Não repara, Ninguém repara nisso. Hoje em dia, qualquer produto que seja vendido aqui no Brasil, ele tem que trazer na sua embalagem todas as especificações técnicas e também aquelas informações essenciais quanto à segurança, modo de uso. E tem algumas agências reguladoras que fazem esse controle, que é o caso até do Inmetro, para brinquedo, para alguns produtos, até mesmo produtos escolares. Então, a gente deve sempre se alertar que aquele produto ele é original, né? Por isso procurar as papelarias de confiança, ver se tem o selo do Inmetro e procurar na própria embalagem quais são os requisitos de segurança, como que é a composição daquele item. Tem que ter cuidado, principalmente com criança, a questão de canetinha, né? Muita gente compra no camelô porque é mais barato, mas às vezes não tem os itens de segurança adequados. Então, isso aí tudo deve ser pesquisado pelo pai e se for principalmente essas questões de tinta, massinha para criança, evite comprar em lugares que não te dão nota fiscal e lugares onde você sabe que existe produto falsificado, porque a saúde da criança ela é muito mais importante que a economia. Então, você não tem condição de comprar aquele material, faz um parcelamento, mas compre produto de qualidade. E sempre prestando atenção, da mesma forma que a gente fala para ler os contratos, tem que ler as embalagens, tem que ler o manual de uso de cada produto e ver se aquilo ali não tem alguma composição química que a sua criança tenha alergia. Então, é sempre ficar atento e ter um cuidado redobrado com as coisas que estão comprando. Então, leia sempre as embalagens, que ali tem as informações essenciais. Bacana, Leandro. E você falou de nota fiscal, né? Exigir nota fiscal é essencial, né? Essencial, porque ali é a prova de que eu paguei tanto por tal produto. Às vezes está um preço diferente na gôndola, eu acabo pagando mais, tem ali na nota. E principalmente, se a gente tiver que fazer uma troca daquele produto, com certeza o estabelecimento vai exigir a nota fiscal de compra para realizar aquela troca. Então, a nota fiscal deve ser guardada e só descarta quando você já tem certeza que nenhum daqueles produtos que você adquiriu, ele vai poder oferecer algum tipo de problema para você. Não vai precisar mais trocar, eu já usei, eu já vi que o negócio é seguro, já até usei bastante, já se desgastou com o tempo. Então, ali é a hora que eu já posso jogar a nota fiscal. Mas até esse momento, é importantíssimo que se guarde a nota. Agora, Leandro, você estava falando da importância do selo, né, das especificações. E se dentro de uma loja, por exemplo, eu acho materiais com preço mais em conta e que não tem um selo, não tem as especificações, como que eu devo proceder? Porque se outro tem o selo, eu vejo que é mais caro, mas tem esse mais baratinho, mas aí eu vou lá, eu sou daquelas mães que olham. Vou lá olhar, bom, mas não tem especificação, parece que o produto não é muito confiável dentro de uma loja, de uma papelaria, o que eu devo fazer? Bom, a papelaria, quando ela coloca esse produto à venda, ela mesma se responsabiliza pela qualidade daquele produto. Então, ainda que ele não tenha um selo de qualidade, ela é obrigada a reparar qualquer tipo de dano. Por isso que a gente fala sempre da questão da nota. Porque se é uma empresa, ainda que esse produto que você adquiriu nessa empresa não tenha um selo de qualidade e depois apresente um problema, o próprio estabelecimento comercial ele vai responder por aquele produto. Ainda que ele venda um produto falsificado, por exemplo, mas você tem a nota, sabe onde você comprou, você vai exigir do próprio estabelecimento comercial. Então, se deu um defeito, por exemplo, num produto que você sabe a origem, você pode processar o fabricante
e o fornecedor, o lugar onde você comprou, né? O vendedor daquele produto. Então, você pode colocar os dois como réu num processo. Agora, se você não sabe quem é o fabricante, mas sabe onde você comprou, então você processa direto aquele estabelecimento que vendeu o produto para você, porque ele tem que dar a garantia e ele tem que fazer aquela pesquisa para colocar somente produtos de qualidade no seu estabelecimento comercial. Por isso que a gente faz questão e sempre aconselha a você comprar produtos originais e dentro de um lugar de confiança, que você saiba que ali você não vai ter problema com isso aí. E se tiver, a loja vai responder por isso. É verdade. Leandro, deixa alguns, então, para a gente fechar um recado, né, especial para quem está em casa, de repente não comprou ainda material escolar, ou de repente já comprou e falou, ixi, tô olhando a nota fiscal aqui, não tá legal o negócio. É sempre pesquisar, é sempre ler. E falando de escola, a gente tem que falar sempre para o pai prestar atenção na criança, prestar atenção nos produtos que está disponibilizando para aquela criança usar e o acompanhamento sempre de perto dos filhos. E não delegar para a escola essa função de educar, que é nossa, pais, e também sempre acompanhar de perto a criança e o que ela está brincando, com o que ela está mexendo, inclusive os produtos de uso escolar. Já vai ensinando o direito do consumidor para a criança desde pequenininho, exatamente. Educação financeira, tudo junto, né? É igual que no programa, que a gente sempre trata de diversos assuntos que um tem afinidade com o outro, com a criança é a mesma coisa. Vamos falar de produto, vamos falar de direito do consumidor e vamos aproveitar e passar um tempo com a criança. Verdade. Leandro, obrigada, viu? Mais uma vez pela sua participação. E te espero na próxima oportunidade. Com certeza. E antes da gente, né, sair para o intervalo, quero dar aquela dica do dia para você que está em casa. Olha só, para você remover pelo de cachorro, de gato, de roupas e móveis, é só você esfregar com luvas de borracha úmida. Acho que vai grudar na luva e vai sair esses pelos. Bacana, né? Nós vamos então para um rápido intervalo aqui e já voltamos com as nossas notícias de hoje. Claro, você não saia daí.